Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso de número 22. E aqui nesse versículo que nós vamos ler, nós vamos dividir ele em três partes, para a nossa compreensão daquilo que Deus ele tem para nos ensinar. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mateus 5, verso 22, na primeira parte. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se irritar contra seu irmão, será réu de juízo. Quando nós nos irritamos contra alguém, muitas vezes é porque esse alguém ele tem algumas características que nós nos vemos ou encontramos em nós mesmos. E aí nós somos capazes de julgar essas pessoas, porque a ira ela faz isso. Ela faz com que nós proferimos palavras na qual nós vamos nos arrepender depois. Muitos talvez não se arrependam, mas vão sair palavras duras. E ali talvez na sua ira você vai julgar a pessoa. Aquela pessoa ela é fraca, que ela é incapaz, que ela é preguiçosa, que ela não gosta de trabalhar. E nós estamos aqui citando alguns exemplos para não entrarmos em detalhes mais profundos. Mas se nós fizermos uma autocrítica toda vez que nós nos irritamos contra uma pessoa, o que é capaz de sair dos nossos lábios, do nosso coração, dos nossos pensamentos contra essa pessoa? E aqui Deus ele diz: olha, não se irriteis com o vosso irmão, para que não venha sobre vós um juízo. E o mesmo Senhor, ele nos ensina no capítulo 7, a partir do verso 1, o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. Então, Deus aqui ele nos ensina que se nós nos irritarmos contra alguma pessoa e proferirmos contra essa pessoa qualquer palavra de juízo, de julgamento, com as mesmas palavras nós seremos julgados. E aqui no verso 22 de Mateus 5, a palavra ela continua a nos falar. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. Raca significa sem importância. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pela sua posição social, pelo seu intelecto, por aquilo que ela tem de conhecimento, pelas rodas que ela frequenta, por aquilo que ela possui. E se ela não se enquadrar dentro daquilo que nós achamos que é correto, aquela pessoa, então, para nós, ela passa a não ter importância. Ah, mas eu só convivo com pessoas do meu nível intelectual, porque se não for do meu nível intelectual, ela não é capaz de trazer ou de agregar nada para mim. E como é que nós podemos saber se aquela pessoa ela tem um nível intelectual que nós temos? Porque talvez nós somos bons em umas coisas, mas em outras coisas nós deixamos a desejar. E é justamente aí que a outra pessoa ela é capaz de suprir a nossa necessidade. Porque naquilo que eu sou bom, talvez uma pessoa não seja boa. E naquilo que aquela pessoa é boa, talvez eu não seja bom. Então, é muito melhor nós unirmos as forças do que nós separarmos. Mas o ser humano, mais uma vez, ele é capaz de julgar o seu irmão por aquilo que ele não conhece, por aquilo que ele entende ser o que é certo.
E aqui Deus ele nos dá um conselho: olha, não julgue o teu irmão, não diga que ele é sem importância, porque aqui você será julgado pelo Sinédrio. E Jesus ele nos deu um dos maiores exemplos na vida, porque Jesus ele foi capaz de amar as pessoas fracas, as oprimidas. E no capítulo 5, quando lemos ele desde o início, nós vamos ver um ensinamento glorioso que que o Senhor Jesus ele nos ensinou. No verso 3 em diante, ele nos fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vós injuriarem, perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Saltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiam os profetas que foram antes de vós. Então, no verso 22, e qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. Às vezes, o homem ele tem uma religião na qual ele frequenta, na qual ele tem um convívio social semanal, talvez uma vez na semana, talvez vários dias, e quando encontra uma pessoa que não faz parte daquele grupo na qual ele congrega, aquela pessoa então ela passa a não ter importância, ela passa a ser uma pessoa na qual ela é mal vista. E aqui o Senhor ele nos ensina: olha, exaltai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiam os profetas que foram antes de vós. Na religião, o homem ele age segundo a sua razão, mas o Senhor ele nos ensinou a agir pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Então, para compreendermos as coisas na qual Deus ele tem nos ensinado, nós precisamos de fé. Toda vez que agimos com fé, nós agimos segundo a vontade de Deus. Toda vez que agimos segundo a razão, nós agimos segundo a religião. E a religião, ela veio para separar. A religião, ela veio para julgar. A religião, ela foi capaz de cometer os maiores crimes dos séculos. A religião ela foi capaz de matar ao Senhor Jesus. Então nós temos que entender que Deus ele é amor e Ele deseja que nós possamos compreender isso. Ele continua ainda no verso 22. E qualquer que chamar o seu irmão de louco será réu do fogo do inferno. Louco é aquele que muitas vezes ele não tem o entendimento em conformidade com aquele que está com aquele que está julgando. Vocês querem ver um exemplo? Eu participo de uma determinada religião segundo a razão, e dentro daquela religião eu tenho as minhas doutrinas, eu tenho os meus dogmas, e todo aquele que não compartilha dessas doutrinas ou desses dogmas, nós chamamos eles de loucos, porque eles não foram capazes de compreender aquilo que é a vontade de Deus. Mas isso é segundo a razão humana, porque a razão dentro da religião ela é capaz de fazer isso, ela é capaz de julgar ao seu irmão. Muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja e nós percebemos que uma pessoa ela sai porque ela teve um entendimento diferente, os seus olhos foram abertos,
ela começou a ler a palavra de Deus, Deus começou a se revelar a ela, porque a palavra nos fala que o Senhor Jesus é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a Jesus, e Jesus ele vos libertará. E quando estamos presos dentro da religião, e quando nós vemos uma pessoa que se liberta, nós falamos, olha, ali vai um louco. E a palavra nos fala que toda vez que nós chamamos uma pessoa de louca, nós seremos réu do fogo do inferno. Então aqui há 3 ensinamentos para nós. O primeiro é, quando eu me irritar contra o meu irmão e proferir palavras duras contra eles, palavras de julgamento, eu serei julgado pelas minhas próprias palavras. Toda vez que eu achar que meu irmão é sem importância, eu serei julgado pelos homens. E toda vez que eu chamar uma pessoa de louca, uma pessoa que não anda em conformidade com aquilo que é o meu entendimento, eu serei julgado por Deus. Meus irmãos, porque a palavra de Deus, lá em João 13, 34, ela nos fala assim: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. A palavra nos fala que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus, seu Filho unigênito, para vir a este mundo se fazer como um homem. E como homem ele foi tentado. Como homem ele passou por todas as circunstâncias que um ser humano é capaz de passar. O Senhor ele conhece a sua dor, o Senhor ele conhece a sua necessidade, mas o Senhor também conhece a sua altivez. O Senhor conhece a sua soberba. O Senhor ele conhece a sua arrogância, aquilo que sai de dentro do seu coração, que é capaz de magoar as pessoas, que é capaz de julgar as pessoas, que é capaz de olhar para as pessoas com desprezo, porque elas não confessam a mesma fé que você confessa. Não uma fé verdadeira em Jesus, mas uma fé baseada em dogmas e doutrinas de uma religião. Então aqui, Deus ele nos ensina que nós devemos amar ao próximo como Deus nos amou, um amor incondicional. Jesus ele não colocou condição para nos amar. Jesus ele nos ama e pronto. A grande diferença é o que nós temos feito com esse amor de Jesus. Será que com esse amor nós temos julgado aos próximos, nos baseando em questões na qual o nosso próprio entendimento tem nos enganado? Então, se eu me irritar, eu serei julgado pelas minhas próprias consequências. Se eu achar que uma pessoa não tem importância, eu serei julgado pelos homens. E se eu chamar o meu irmão de louco, que ele não anda em conformidade com aquilo que são os meus pensamentos, eu serei julgado por Deus. Deus está nos ensinando que nós devemos amar uns aos outros. O mundo está cada vez mais distante, as pessoas estão cada vez mais distantes do amor de Deus, porque têm se envolvido em questões loucas, que não estão em conformidade com aquilo que Deus tem nos ensinado. Então, o Senhor, Ele quer que nós resgatemos isso, resgatemos o primeiro amor, resgatemos a alegria da salvação, porque quando nós amamos, nós nos importamos. Quando nós amamos, nós não olhamos para as nossas diferenças. Quando nós amamos, nós conseguimos compreender a necessidade e o porquê das coisas, porque o amor ele é capaz de fazer isso conosco. E se você está vivendo a sua vida dentro daquilo que é o seu entendimento, se você tem se irritado, se você tem se aborrecido com o seu irmão, se você tem julgado o seu irmão porque ele não confessa da mesma igreja que você reúne, olha, eu digo para você, da parte de Deus, arrependei-vos, procurai seguir os caminhos e os verdadeiros mandamentos de Deus, na qual Ele nos amou. Porque bem-aventurados sois os pobres e os necessitados. Amai ao vosso irmão
como Deus os amou. E isso Deus, Ele tem nos ensinado. Que nós possamos guardar essa palavra dentro do nosso coração, olhar onde nós temos errado, olhar aonde nós temos sido imperfeitos. O ser humano, ele é capaz de julgar e nós não devemos julgar a ninguém, porque senão nós seremos julgados. Que o Senhor, Ele nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor aperfeiçoe a fé que há em nosso coração e que Deus, Ele possa te fortalecer no entendimento de saber que Ele te amou primeiro, para que você pudesse amar Ele também. Esse mandamento o Senhor Jesus, Ele deixou para nós. Olha, ama ao teu próximo como a ti mesmo. E falou ainda, olha, orai pelos vossos inimigos. Palavras difíceis, mas não impossíveis. A partir do momento que você viver na dependência de Deus, no momento que você entender que você precisa de Deus na sua vida, no momento que você entender que há um Deus, um Criador, e foi o Senhor Jesus que veio a este mundo e se fez homem e morreu pela sua vida, pela minha, por toda uma humanidade, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Aqueles que são bons, aqueles que são autossuficientes e que muitas vezes esses não precisam do Senhor, olha, arrependei-vos. Mas se você é pobre e necessitado, o Senhor tem cuidado de vós, o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te fortalecido, e à medida que você depositar e guardar o contato com esse Deus glorioso, o Senhor vai estar te abençoando cada vez mais. Vamos orar a Deus. Senhor, abençoa o teu povo, renova a fé, renova a esperança e dá, Senhor Deus, a cada um de nós um entendimento na qual o Senhor nos ordenou, que nós devemos amar o próximo como o Senhor nos amou. Que não venhamos julgar os nossos irmãos, para que não sejamos julgados. Para que não venhamos, ó Deus, achar que os nossos irmãos não têm importância, para que não venhamos ser julgados pelos homens. E nem que venhamos chamar de loucos, porque eles não confessam da mesma fé que nós confessamos, ou do mesmo entendimento que nós temos. Mas que possamos amar a cada um conforme o Senhor nos amou. Nos abençoa, aperfeiçoa a nossa fé, aperfeiçoa a nossa vida diante do Senhor, para que possamos aprender de Ti que é bom. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e nosso eterno Pai, e a doce e rica comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida e todos aqueles que amam o Senhor em sinceridade. Amém?